Eu estava sozinha no tribunal. Ele riu. Você é uma dona de casa falida. Ele zombou. Eu abri minha bolsa, puxei o caderno vermelho. O advogado dele gritou. Parem ela. O juiz congelou. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar minha história, peguem uma xícara de café quente e fiquem confortáveis. Adoraria saber que horas são onde vocês estão assistindo este vídeo. Por favor, comentem M para manhã, T para tarde ou N para noite. Agora deixem-me levar, luz para dentro desta história. Eles me chamavam de morta-viva andando. Nos corredores do Tribunal de Justiça de São Paulo, os escrivães sussurravam que eu era um cordeiro entrando voluntariamente no matadouro, pedindo pela faca. No mundo sanguinário e implacável das ações de divórcio de alto risco, você simplesmente não se representa sozinha contra um tubarão como Victor Almeida. É inédito. É suicídio. É especialmente insano quando ele contratou Gustavo Lima, o advogado mais mortal da cidade, conhecido como carniceiro porque não apenas ganha casos, ele desossa os oponentes e deixa as reputações deles apodrecendo ao sol. Todos no departamento 42 esperavam um massacre naquela manhã. A galeria estava lotada de repórteres, estagiários curiosos e tubarões da Avenida Paulista que queriam ver a humilhação final de Larissa Ventura. Eles esperavam que eu chorasse, esperavam que eu assinasse os papéis com a mão trêmula, pedisse desculpas por desperdiçar o tempo deles e desaparecesse na pobreza de onde vim. Victor certamente esperava isso. Ele estava sentado ali, radiante em sua arrogância, parecendo cada centímetro o bilionário CEO da Almeida Logística. Ele até riu alto quando eu me levantei. Não era uma risada nervosa. Era um som rico e gutural que ecoava pelas paredes de madeira. O som de um homem que nunca havia perdido um dia na vida. Ele se recostou na cadeira de couro italiano, alisando a lapela de um terno cinza chumbo que custava mais do que meu pai ganhava em 5 anos. Virou-se para Gustavo Lima e sussurrou alto o suficiente para a primeira fila ouvir. Olha para ela, Gustavo. Ela está usando aquele vestido que eu comprei para ela num evento de caridade há 5 anos. A bainha está desfiando. É patético. Ela acha que está num filme. Gustavo Lima não riu. Era um homem de cabelos prateados e olhos como sílex lascado, frios e imóveis. Ele apenas sorriu de canto, batendo a caneta tinteiro de ouro na pesada mesa de madeira num ritmo predatório. Deixa ela brincar de advogada, Victor, murmurou Gustavo, voz como folhas secas. Facilita o abate. O juiz Mendes odeia a perda de tempo. Ela vai ser presa por desacato antes do almoço. Do outro lado do corredor, na mesa da autora, estava eu. Eu me sentia incrivelmente pequena. O ar-condicionado do tribunal estava no máximo, gelando o suor na minha nuca. Diferente da mesa da defesa, lotada de paralegais, laptops caros, pilhas de provas encadernadas e jarros de cristal com água, minha mesa estava desolada. Havia apenas um bloco amarelo de anotações, uma caneta esferográfica barata e um copo plástico de água morna que eu havia enchido na fonte do corredor. Eu mantinha a cabeça baixa, olhando os arranhões na madeira da mesa. Meu cabelo castanho estava preso num coque severo e prático que puxava meu couro cabeludo. Para o observador casual, eu parecia uma mulher derrotada. Parecia uma dona de casa descartada, trocada por um modelo mais novo e brilhante, especificamente a assistente pessoal de 24 anos de Victor, Tiffany Mendes, que eu sabia estar na última fila, usando brincos de diamante que antes eram meus. Está bem, o oficial de justiça berrou, cortando os murmúrios da multidão. Todos de pé. A pesada porta atrás do banco se abriu com um gemido, e o meritíssimo juiz Arthur Mendes entrou na sala. Mendes era uma lenda em São Paulo, um jurista à moda antiga, com rosto talhado em granito e zero paciência para teatro. Ajustou os óculos de aro fino e olhou o processo com uma careta que se aprofundou em um franzir de testa. Processo número 4.920, Almeida versus Ventura, resmungou o juiz Mendes, voz rouca. Estamos aqui para a audiência final sobre partilha de bens e pensão alimentícia. Presenças? Gustavo Lima se levantou, abotoando o paletó com um movimento fluido e ensaiado. Gustavo Lima, representando o réu, senhor Victor Almeida. Meritíssimo. Estamos prontos para prosseguir e esperamos concluir este lamentável assunto rapidamente. O juiz olhou para minha mesa. E para a autora?
Eu me levantei. Minha cadeira arranhou alto o chão. Um barulho áspero e estridente no silêncio que fez várias pessoas se encolherem. Victor riu de novo, cobrindo a boca com a mão bem cuidada para esconder o divertimento. Larissa Ventura, meritíssimo, eu disse. Minha voz era suave, tremendo ligeiramente nas bordas, representando a mim mesma. O juiz Mendes olhou por cima dos óculos, estreitando os olhos. Soltou um longo suspiro cansado que sinalizava que já temia este julgamento. Sra. Ventura, vou perguntar isso uma única vez, e quero que escute com atenção. Seu marido é o CEO da Almeida Logística. Os bens do casamento estão estimados em dezenas de milhões de reais. O Dr. Lima aqui pratica advocacia há 30 anos e escreveu manuais sobre litígios de divórcio. A senhora tem absoluta certeza de que deseja prosseguir pro C. Ele se inclinou para a frente, voz baixando uma oitava. A senhora está trazendo uma faca de manteiga de plástico para uma guerra nuclear, madame. O tribunal não pode lhe dar assessoria jurídica. Eu não posso pagar um advogado meritíssimo, eu disse, olhando para minhas mãos, girando a marca do anel de casamento. Victor cortou meu acesso à conta conjunta há 6 meses. Tenho R$30 e 8 na minha conta corrente. Gustavo Lima se levantou como um boneco de mola. Objeção. Meritíssimo, o senhor Almeida apenas protegeu os bens para impedir gastos frívolos e vingativos. Oferecemos à Seara Ventura um acordo generoso de R$50 mil para cobrir sua transição de volta ao estilo de vida anterior. Ela recusou por puro despeito. R$50 mil, repetiu o juiz, erguendo uma sobrancelha cética. Para um patrimônio desse tamanho, isso mal paga o sinal de um advogado decente nesta cidade. É mais do que ela trouxe para o casamento, disse Gustavo suavemente, voz pingando com descendência. Ela era garçonete quando se conheceram, meritíssimo. Não tem alfabetização financeira. Mal terminou a faculdade. Estamos tentando proteger o patrimônio de uma má administração. Entendo, disse o juiz. Ele olhou para mim e sua expressão suavizou em pena. Era o olhar que se dá a um cachorro de rua que você sabe que não pode alimentar. C.A. Ventura. Recomendo fortemente que reconsidere o acordo. Se prosseguir, será mantida aos mesmos padrões de um advogado licenciado. Não vou segurar sua mão. Se não objetar, a prova entra. Se não protocolar as petições corretas, perde. Entende a gravidade da sua posição? Eu olhei para cima. Por uma fração de segundo, o medo nos meus olhos pareceu desaparecer, substituído por algo mais frio, mais duro, algo ancestral. Mas sumiu tão rápido que Victor perdeu. Ele estava ocupado demais checando o relógio. Entendo, meritíssimo, eu disse, minha voz ganhando um pouco mais de aço. Estou pronta. Victor se inclinou para Gustavo, sorrindo. Olha só, ela vai chorar em 10 minutos. Dou 15 minutos até ela implorar pelos 50 mil. Seara Ventura, disse o juiz, checando o relógio. Sua sustentação oral. Seja breve. Tem um julgamento de homicídio às 14. Eu contornei a mesa. Não fui ao púlpito. Fiquei de pé, desajeitada, no meio do corredor, apertando meu bloco amarelo contra o peito como um escudo. Olhei para Victor. Olhei para o homem que prometera me amar até que a morte nos separasse. O homem que transformara minha vida numa prisão. E sorri. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de uma caçadora que acaba de ouvir a armadilha se fechar. Para entender por que eu estava sozinha naquele tribunal, você precisa conhecer a garota que eu era 12 anos atrás. Eu não era Larissa Ventura, a esposa descartada do bilionário. Eu era apenas Larissa, uma estudante de contabilidade de 23 anos, com um futuro brilhante que escurecia rapidamente sob o peso do dever. Eu morava em Santos, numa casinha antiga à beira-mar que cheirava a madeira velha e lavanda. Ficava num terreno que pertencia à família Ventura há 4 gerações. Enquanto arranha-céus de vidro e condomínios de luxo brotavam ao nosso redor como ervas daninhas, nossa casa permanecia um teimoso relicto do passado. Meu pai, Walter Ventura, era o guardião daquela terra. Um homem orgulhoso, ex-trabalhador portuário com mãos calejadas e um coração que lentamente falhava. Esta é nossa casa, filha, ele dizia, tossindo no lenço até sair manchado de vermelho. Eles oferecem milhões, mas não entendem. História vale mais que dinheiro. Não vendemos nossas raízes. Mas raízes não pagam quimioterapia.
Raízes não pagam os tratamentos especializados de radiação de que Walter precisava. Eu larguei a USP no último semestre, desistindo do sonho de me tornar contadora. Trabalhei em 2 turnos num boteco chamado Prato Azul, servindo feijão, arroz e café para operários e executivos, com os pés doendo tanto que eu chorava toda noite. Os incorporadores eram abutres. Sabiam que meu pai estava morrendo. Mandavam homens de terno lustroso batendo na nossa porta a qualquer hora. Ofereciam dinheiro. Depois ameaças. A prefeitura vai desapropriar de qualquer jeito. Zombavam. Venda agora ou não leva nada. Eu me afogava em contas. As cartas de cobrança se acumulavam na mesa da cozinha como montes de neve. Eu estava apavorada. Foi então que Victor Almeida entrou no boteco. Ele não era bilionário ainda. Apenas um milionário em ascensão, CEO de uma startup de logística. Era bonito daquele jeito afiado e predatório que eu confundi com confiança. Tinha olhos azuis que pareciam ver através do meu avental sujo. Pediu café preto e perguntou por que uma garota que calculava a conta na cabeça mais rápido que a registradora estava limpando mesas. Eu contei minha história. Estava exausta, vulnerável e desesperada por alguém que ouvisse. Ele começou a aparecer todo dia. Deixava gorjetas de R$100. Trouxe vitaminas especiais para o meu pai. Trouxe flores. Era meu príncipe encantado. Quando o banco ameaçou executar a casa por causa dos empréstimos médicos não pagos, Victor interveio. Escreveu um cheque de R$40 mil sem piscar. Considere um investimento em você, disse, beijando minha mão sobre a mesa de fórmica. Você é especial, Larissa. Merece mais que essa luta. Eu me apaixonei. Forte. Achei que ele era meu salvador enviado por Deus. Apresentei-o ao meu pai. Papai ficou cético no começo. Não confiava em homens de terno nos fins de semana. Mas até ele foi encantado pelo jeito respeitoso de Victor e seu súbito interesse em preservar a herança da família Ventura. Então veio a noite que destruiu meu mundo. 15 de agosto, uma terça chuvosa. Papai tinha saído para a farmácia pegar uma receita. Gostava da caminhada, dizia que a chuva ajudava a respirar. Nunca voltou. A polícia bateu na porta à meia-noite. Atropelamento e fuga. Um SUV preto, em alta velocidade, subiu na calçada a 2 quarteirões de casa. O motorista não parou. Meu pai morreu na hora. Eu desmoronei. Caí no chão e gritei até a garganta sangrar. Tinha 24 anos, órfã e completamente sozinha. Ou era o que eu pensava. Victor estava lá antes mesmo da ambulância sair. Me segurou enquanto eu tremia. Identificou o corpo para eu não precisar. Planejou o funeral. Cuidou do boletim de ocorrência. Era minha rocha, minha fortaleza. Vou cuidar de você, Larissa, disse no cemitério, a chuva misturando com minhas lágrimas, enquanto seu braço apertava minha cintura. Nunca mais vai precisar se preocupar com nada. Casa comigo e me deixa te proteger. 6 meses depois estávamos casados. Eu não liguei para pacto antenupcial. Não ligava para o dinheiro dele. Só queria segurança. Assinei todos os papéis que ele pôs na minha frente, confiando completamente. Me mudei para o penthouse dele na Avenida Paulista. Deixei a casinha em Santos para trás, embora Victor insistisse em manter a escritura no meu nome por razões sentimentais. Eu era tão grata. Não sabia então que o motivo sentimental era uma brecha de zoneamento que exigia um familiar no título para uma fusão comercial. Eu era tão cega. Não via o jeito como ele olhava para a terra, não para mim. Não via que eu não era esposa para ele. Era uma aquisição. E como qualquer aquisição, uma vez fechado o negócio, o ativo era para ser guardado na prateleira. O primeiro ano de casamento foi um borrão de galas black tie, jantares de caridade e flashes de câmeras. Para o mundo exterior, eu era a Cinderela. Tinha casado com o príncipe, morava num penthouse com vista para o Parque Ibirapuera. Tinha um closet cheio de roupas de grife. Mas dentro daquele penthouse, o ar era rarefeito e as paredes eram de gelo. Eu tentava ser a esposa perfeita. Aprendi qual garfo usar para a salada, como fazer conversa fiada com senadores sobre futebol e como ignorar o jeito como a mão de Victor apertava dolorosamente meu braço se eu risse alto demais ou expressasse uma opinião que ele não aprovara. Você não precisa trabalhar, querida. Victor disse quando mencionei voltar a terminar a faculdade de contabilidade. Ele amarrava a gravata no espelho, sem olhar para mim.
Fica mal para a empresa se minha mulher fica fazendo prova como uma estudante comum. Implica que eu não consigo te sustentar. Só aproveita a vida. Vai fazer compras. Então eu parei. Parei de ler notícias financeiras. Parei de olhar planilhas. Virei uma decoração. Mas decoração não tem propósito, e o isolamento gera escuridão. Victor estava sempre trabalhando. Construiu a Almeida Logística de uma empresa média de logística para um império global. Era impiedoso. Eu o ouvia ao telefone tarde da noite no escritório gritando com concorrentes, destruindo vidas com poucas palavras, voz fria e aterrorizante. Mas ele era sempre doce comigo até o bebê. 3 anos de casamento, engravidei. Eu estava eufórica. Achei que uma criança traria calor de volta ao nosso frio penthouse de mármore. Decorei o quarto do bebê em tons suaves de amarelo. Comprei roupinhas minúsculas. Sonhei com uma família. Mas Victor ficou irritado. Não é um bom momento, Larissa, disse, olhando o reflexo no espelho enquanto eu mostrava as ultrassonografias. O mercado está volátil. Uma criança é distração. E, francamente, você não está pronta para ser mãe. É emocional demais. O estresse era insuportável. Victor começou a chegar tarde. Parou de vir para o jantar. Eu estava com 6 meses quando encontrei um recibo no bolso do paletó dele de uma pulseira de diamante que eu nunca recebi. Confrontei-o. Ele não negou. Explodiu. Jogou um copo de cristal na parede, cacos voando, cortando minha bochecha. Você está me sufocando, berrou, rosto contorcido de um jeito que eu nunca vira, mulher ingrata e grudenta. Te dei uma vida que a maioria das mulheres mataria por ter, e você reclama de recibo? Cresce. Naquela noite acordei com dor. Uma dor terrível, em cólicas, que rasgava meu abdômen. Eu estava sangrando. Chamei por Victor, mas ele não estava. Tinha saído para esfriar a cabeça. Liguei para o SAMU chorando no chão do banheiro. Perdi o bebê. Um menino. Acordei no hospital, vazia e destruída. Victor estava sentado na cadeira ao lado da cama, rolando o celular. Não parecia triste. Parecia aliviado. É melhor assim, realmente, disse, sem nem tirar os olhos dos e-mails. Não precisamos de complicações agora. Além disso, herdeiros complicam o planejamento sucessório. Os médicos disseram que você estava sob estresse demais. Viu? Você fez isso consigo mesma. Algo dentro de mim quebrou naquele dia. Mas não foi um estalo alto. Foi o som quieto de um coração virando pedra. Não gritei, apenas olhei para ele, percebendo pela primeira vez que dormia ao lado de um monstro. Depois do aborto, caí em depressão profunda. Não conseguia dormir. Vagava pelo penthouse como um fantasma. Foi quando Victor trouxe o Dr. Luiz Faria. É o melhor psiquiatra da cidade, Victor me disse. Vai ajudar a consertar sua cabeça. Dr. Faria era um homem pequeno e oleoso, com mãos frias e olhos que não piscavam o suficiente. Não perguntava sobre meu luto. Perguntava se eu ouvia vozes, se me sentia paranoica. Prescrevia pílulas, pesadas pílulas azuis que deixavam minha língua pesada e minhas memórias nebulosas. Ela sofre de psicose pós-parto misturada com transtorno delirante. Doutor, Faria disse a Victor no corredor. Eu ouvi pela fresta da porta. Precisa ser sedada, Sr. Almeida, pela segurança dela e sua. Victor começou a me tratar como uma inválida. Tomou seu remédio, Larissa? Perguntava toda manhã. Está parecendo maníaca hoje. Começou a me gaslightar. Coisas se mexiam pela casa. Minhas chaves sumiam do gancho e reapareciam na geladeira. Documentos importantes sobre a casa em Santos desapareciam. Você perdeu de novo, Larissa. Victor suspirava, olhando com pena falsa. Sua memória está destruída. Está piorando. Talvez o Dr. Faria precise aumentar a dose. Eu comecei a acreditar nele. Achava que estava enlouquecendo. Achava que estava quebrada. Por 2 anos, vivi numa névoa, uma zumbi medicada numa gaiola dourada. Teria ficado assim para sempre, drogada e dócil, se não fosse por um simples erro tecnológico. Era uma terça, cinzenta e chuvosa, estranhamente parecida com o dia em que meu pai morreu. Victor estava em Londres numa viagem de negócios, uma fusão que ele dizia definir sua carreira. Eu estava sozinha em casa, supostamente descansando. A empregada, que normalmente pairava, tinha faltado com gripe, deixando o enorme penthouse silencioso. Decidi limpar o escritório de Victor eu mesma. Precisava me mexer, fazer algo para clarear as teias no cérebro.
Estava tirando o pó das estantes altas quando encontrei um iPad antigo escondido atrás de uma fileira de enciclopédias de couro. Estava empoeirado, claramente esquecido. Apertei o botão. Ainda tinha 10% de bateria. Ligou, e então apitou. Victor, em sua arrogância suprema, tinha vinculado sua conta iMessage a todos os dispositivos anos antes e nunca desvinculara este. Como o iPad estava conectado ao Wi-Fi do penthouse, recebia em tempo real todas as mensagens que ele enviava e recebia de Londres. Sentei no tapete persa, o espanador caindo da mão. Vi as mensagens rolarem na tela. Contato: Tiffany Mendes, assistente do meu marido. Tiffany: a vaca já assinou os papéis? Victor: ainda não. Preciso que o Dr. Faria aumente a dose dela. Precisa estar completamente apagada antes da reunião anual do conselho. Quero aquela casa em Ubatuba. Você prometeu. E quero o colar de safira de volta. Odeio que ela use no retrato de família. Paciência, amor. Assim que eu declarar ela mentalmente incapaz, ganho procuração sobre tudo, inclusive a terra em Santos. Aí jogamos ela naquela clínica no interior, a de muros altos. Não vai mais ser problema. Vai ser só uma história triste. Mandou foto? Sinto sua falta. Victor enviou uma foto. Ele e Tiffany numa cama de hotel em Londres bebendo champanhe. Mas não foi a nudez que me fez vomitar. Foi o que Tiffany usava. No pescoço, o colar de pérolas da minha mãe. Aquele que Victor disse ter se perdido na mudança 3 anos antes. Aquele pelo qual eu chorei semanas. Senti um calor subir pelo pescoço. Começou no peito. Uma sensação derretida que queimou a névoa da medicação. A adrenalina atingiu meu sistema como um raio. Olhei meu reflexo na tela escura do iPad. Parecia cansada, cabelo bagunçado. Parecia uma vítima. Parecia a vaca de que eles riam. Não. Sussurrei para o quarto vazio. Minha voz soava estranha, gutural. Levantei. Meus joelhos tremiam, mas não de medo, de raiva. Raiva pura, descontrolada, cegante. Fui ao banheiro e dei descarga em todas as pílulas azuis. Vi elas girarem, levando minha sedação embora. Joguei água fria no rosto. Olhei para mim mesma no espelho. Realmente olhei pela primeira vez em anos. Você é Larissa Ventura, disse ao vidro. Foi a melhor da turma em contabilidade. Resolveu a morte do seu pai. Sobreviveu à perda do seu filho. Você não é vaca, não é louca. Tive uma escolha. Podia confrontá-lo quando voltasse. Podia gritar, chorar e jogar o iPad na cabeça dele. Mas se fizesse isso, ele ganharia. Tinha os médicos, os advogados e o dinheiro. Chamaria a polícia dizendo que eu estava tendo um surto psicótico. Eu estaria em camisa de força antes do jantar e ele teria exatamente o que queria. Não, eu precisava de um plano. Precisava ser mais esperta. Precisava me tornar a coisa que ele mais temia. Uma mulher que conhece seu valor e conhece seus segredos. Voltei ao escritório. Não destruí o iPad. Cuidadosamente pluguei no carregador, escondi de novo atrás dos livros e desliguei as notificações de som. Depois subi na escada da biblioteca até a prateleira de cima. Puxei meus velhos livros de faculdade cobertos de poeira. Não olhava uma planilha em 10 anos. Mas ao abrir as páginas, os números não pareciam mais hieróglifos estrangeiros. Pareciam armas. E eu ia para a guerra. Nos 6 meses seguintes, dei a performance da minha vida. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Quando Victor voltava, eu tinha que ser a esposa carinhosa e confusa. Fingia tomar as pílulas, guardando debaixo da língua e cuspindo depois na pia. Deliberadamente perdia minhas chaves para ele sorrir e balançar a cabeça. Deixava ele me gaslightar, concordando quando dizia que o céu era verde ou que eu esquecera nossos planos de jantar. Você está piorando, Larissa, ele dizia, acariciando meu cabelo com preocupação falsa. Talvez devêssemos olhar uma internação. Não, por favor. Eu choramingava, interpretando o papel. Vou melhorar. Prometo. Mas à noite, quando ele dormia ou viajava a negócios, a atriz sumia e a investigadora surgia. Comprei um laptop barato com dinheiro que lentamente desviei do orçamento de supermercado e escondi sob as tábuas soltas do closet de hóspedes. Passei horas online, reaprendendo contabilidade forense. Estudei direito de família até os olhos arderem. Aprendi sobre empresas de fachada, trusts offshore e bens ocultos. Rastreava voos dele, despesas no cartão, reuniões.
Sabia que não conseguiria sozinha. Precisava de uma mente jurídica, mas não podia contratar um advogado de alto perfil. Victor rastreava cada centavo nas contas conjuntas, e uma retirada grande dispararia alerta no celular dele. Então procurei Sara, minha antiga colega da USP. Sara não virara tubarão corporativo. Era paralegal num escritório de assistência jurídica, sem fins lucrativos em Pinheiros. Nos encontrávamos em botecos sujos, eu de peruca e óculos escuros, olhando por cima do ombro a cada poucos segundos. Sara ficou horrorizada com minha história. Larissa, isso é perigoso, sussurrou, segurando a xícara. Victor não é só um mau marido. É criminoso. Se ele te pegar. Ele não vai me pegar, eu disse, voz dura. Mas preciso que me diga como gravá-lo legalmente. Preciso dele numa fita. São Paulo é estado de consentimento unilateral, Sara disse, baixando a voz. Desde que você participe da conversa, pode gravar. Mas se plantar um microfone numa sala onde não está, é crime. Escuta telefônica. E o carro? Perguntei. O Mercedes. Está no meu nome. Eu pago o seguro. Ele só dirige. Sara sorriu, um brilho malicioso nos olhos. Se é seu bem, tem uma área cinzenta. É arriscado. Mas se você é dona, pode argumentar direito de segurança. Assume o risco. Comprei gravadores digitais do tamanho de pendrive. Costurei um no forro da pasta favorita dele. Colei outro embaixo do banco do motorista do Mercedes. Virei fantasma na minha própria casa. Ouvi horas de áudio. A maior parte era reuniões chatas ou ele flertando com Tiffany. Mas então acertei o jackpot. Ouvi ele falando com Gustavo Lima, o advogado, dirigindo para o campo de golfe. Gravação, 12 de novembro. Victor, a auditoria está chegando. Preciso mover os 4 milhões do fundo de pensão antes que a CVM fareje. Relaxa, manda para a conta nas Ilhas Cayman. Blue Ocean Holdings. Usa o nome da Tiffany como signatária. Se perguntarem, é taxa de consultoria. Ninguém verifica consultores. E Larissa? Ela está perguntando da casa em Santos de novo. Não se preocupa. O Dr. Faria tem a papelada pronta. Assim que você entrar com o divórcio, entramos com conservadoria de urgência. Apresentamos o histórico médico, as pílulas, os episódios. Ela vai estar no manicômio e você será o administrador do patrimônio dela. Vendemos a terra no dia seguinte. É limpo. Eu ouvi aquela gravação com fones, sentada no escuro da lavanderia, escondida atrás de uma pilha de toalhas. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o gravador cair. Eles não iam só me deixar. Iam me apagar. Iam me trancar até eu morrer para gastar o dinheiro da terra do meu pai. Eu precisava de mais. A gravação era boa, mas podia ser inadmissível se alegassem que plantei ilegalmente. Precisava de prova concreta. Precisava do rastro de papel e sabia exatamente onde Victor guardava. Victor era arrogante, mas também paranoico. Não confiava na nuvem com seus segredos mais sombrios. Mantinha um livro-caixa físico. Chamava de apólice de seguro. Era um pequeno caderno de couro vermelho que guardava num cofre de parede atrás do quadro de um navio no escritório de casa. Eu sabia do cofre. Tinha visto ele abrir uma vez bêbado de uísque, mas não sabia a combinação. Esperei até ele ir para Búzios com Tiffany num retiro de marketing. Tinha 3 dias. 3 dias para abrir o cofre ou perder minha vida. Fiquei de pé na frente do cofre, o quadro do navio encostado na mesa. Meus dedos pairavam sobre o teclado. Tentei data de nascimento dele. Erro. Tentei nosso aniversário. Erro. Tentei CPF dele. Erro. Suor escorria pelas minhas costas. Sentei na cadeira de couro dele, frustrada. Pense, Larissa. Pense como um narcisista. O que Victor mais ama no mundo? Ele mesmo? Dinheiro? Poder? Lembrei de um jantar em que ele se gabou que o dia em que a Almeida Logística abriu capital na B3 foi o dia em que ele realmente nasceu. Digitei a data. 12 de abril de 2015. Clique. O zumbido mecânico da trava soou como música. A pesada porta de aço se abriu. Meu coração martelava como um pássaro preso. Não havia dinheiro dentro, só pilhas de HDs e o caderno vermelho. Levei o livro para a mesa e acendi o abajur de latão. Minhas mãos tremiam violentamente ao abrir a capa. Não era só um livro-caixa, era um diário de pecados. Catalogava subornos a vereadores,
licenças ilegais de descarte no Rio Tietê, esquemas de chantagem contra rivais de 20 anos. Mas ao virar para as entradas de 12 anos atrás, o ano em que meu pai morreu, o mundo parou de girar. Entrada, 14 de agosto. Alvo, Walter Ventura. Não quer vender. Diz que a terra é sagrada para a família. Está virando incômodo. Precisamos de uma solução alternativa. Entrada, 15 de agosto. Problema resolvido. O velho não saiu da rua. GL estava dirigindo. Foi bagunçado, mas eficaz. Boletim registrado como atropelamento e fuga. Paguei o policial que atendeu. Sem testemunhas. Agora a garota é nossa. Arfei. Um som rasgado que pareceu rasgar minha garganta. Li as iniciais de novo. GL, Gustavo Lima. Meu pai não morreu num acidente. Não foi azar. Foi assassinado. Atropelado como um animal na rua pelo advogado de Victor, para que Victor pudesse casar comigo e tomar a terra. O romance, as flores, o jeito acidental como Victor entrou no boteco, tudo mentira. Cada beijo, cada toque, cada eu te amo foi construído sobre o sangue do meu pai. Eu dormia com o homem que ordenou a execução do meu pai. Senti vontade de vomitar. Corri para o banheiro e sequei até as costelas doerem. Queria queimar a casa. Queria pegar uma faca de cozinha e esperar Victor voltar e acabar com tudo. Mas então olhei a foto do meu pai no meu medalhão. Ele parecia tão gentil. Não ia querer que eu fosse presa por assassinato. Ia querer justiça. Ia querer que eles perdessem tudo. Lavei o rosto. Voltei ao cofre. Fotografei cada página do caderno. Copiei os HDs. Coloquei tudo exatamente como encontrei. Victor voltou 2 dias depois, bronzeado e cheirando ao perfume barato de coco da Tiffany. Beijou minha bochecha. Senti sua falta, querida. Mentiu. Também senti. Menti de volta. E pela primeira vez, meu sorriso chegou aos olhos. Porque eu não olhava mais para meu marido. Olhava para um homem morto andando. E eu era a carrasca. Agora, de volta ao tribunal. De volta ao momento em que Victor riu de mim. De volta ao momento em que Gustavo Lima zombou. Eu estava no corredor, apertando meu bloco amarelo. O juiz esperava. As mãos da taquígrafa pairavam sobre as teclas. O ar estava denso de expectativa, a expectativa da minha falha. Será Almeida? O juiz Mendes incitou, checando o relógio de novo. Estamos esperando. Respirei fundo. Caminhei até o banco, ignorando o púlpito. Meritíssimo. Comecei, voz clara e firme, projetando até o fundo da sala. Meu marido, senhor Almeida, diz que eu não fiz nada durante o casamento. Diz que eu era só uma garçonete. É verdade. Eu era garçonete no Prato Azul quando nos conhecemos. Servia café e pastel. Victor revirou os olhos teatralmente. Lá vem a história triste, murmurou para Gustavo. Tragam os lenços. Mas, continuei, virando para encarar. Ló, olhos fixos nos dele. A lei neste estado fala de sociedade conjugal. Fala de boa-fé. Victor pede que o senhor acredite que ele construiu a Almeida Logística sozinho. Pede que acredite que os 50 milhões no Trust Vanguard não existem. A sala ficou mortalmente silenciosa. Dava para ouvir um alfinete cair. Gustavo Lima ergueu a cabeça de repente. Victor congelou, mão a meio caminho do copo d'água. A água derramou, manchando a mesa. O que Trust? Perguntou o juiz Mendes, inclinando-se para a frente, óculos escorregando no nariz. O Trust Vanguard, meritíssimo, eu disse, voz subindo, e a empresa de fachada nas Ilhas Cayman, registrada como Blue Ocean Holdings, e os 3 imóveis comerciais em Curitiba, comprados em nome do motorista particular dele, Sr. Cooper. O rosto de Victor passou de presunçoso para roxo em 3 segundos. Bateu a mão na mesa, o som como um tiro. Isso é mentira. Ela está mentindo. Objeção. Senhor Almeida, sente-se. O juiz berrou, batendo o martelo. Virou o olhar para mim. A pena tinha sumido, substituída por interesse afiado e predatório. Será, Ventura, são alegações graves. Acusar bens ocultos sem prova é um jeito rápido de ter seu caso arquivado e pagar os honorários da outra parte. Tem prova? Tenho, meritíssimo, eu disse. Voltei à mesa e peguei um único documento. Não tenho diploma de direito, mas sei ler transferência bancária e sei rastrear endereço IP. Entreguei o papel ao oficial. Marcado como prova A,
eu disse suavemente. Gustavo Lima arrancou a cópia do oficial antes mesmo que ele entregasse ao juiz. Seus olhos varreram a página. Era um registro de transferência de R$ 4 milhões da Almeida Logística para uma conta genérica nas Caymans, assinada digitalmente por Victor Almeida. Gustavo olhou para Victor. Você me disse que as contas estavam limpas, sibilou. Disse que tinha limpado. Estão. Victor sussurrou freneticamente, suor brotando na testa. Aquela conta é criptografada. Não tem como ela ter isso. Ela nem sabe usar planilha. É uma idiota. Aparentemente não, murmurou Gustavo. Sentei de novo. Olhei para Victor e deixei meu olhar demorar. Queria que ele me visse. Realmente me visse. Não a garçonete, não a esposa louca, mas a contadora que equilibrava os livros. Chame sua primeira testemunha, Sr. Ventura, disse o juiz, tom agora respeitoso. Chamo o Sr. Bennett Santos ao banco. Anunciei. Bennett Santos era o diretor financeiro da Almeida Logística. Um homem nervoso com olho trêmulo e terno, que custava mais que a casa do meu pai. Tinha ido aos nossos churrascos de Natal por 10 anos, comera meu frango assado, rira das minhas piadas. Sabia que eu era inteligente, mas escolhera esquecer para manter o bônus. Ele caminhou até o banco, evitando contato visual com Victor. Prestou o juramento, mão tremendo na Bíblia. Senhor Santos, comecei, sem usar anotações. Andava lentamente na frente dele. O senhor gerenciava as finanças da Almeida Logística, correto? Gerêncio, disse Santos. Voz tensa, suor acumulando no lábio superior. É familiar com software chamado Shadow Ledger. O rosto de Santos perdeu a cor. Olhou para Gustavo procurando ajuda, mas Gustavo estava ocupado lendo furiosamente o documento que eu havia entregue, tentando achar brecha. Isso é um termo da indústria, gaguejou Santos. É teórico. É? Puxei um papel da pilha. Porque segundo este e-mail interno que o senhor enviou ao senhor, Almeida em 14 de dezembro, enviado do seu servidor criptografado, Shadow Ledger é um sistema de dupla entrada projetado especificamente para manter 2 conjuntos de livros, um para a receita e outro para os donos. Correto? Eu invoco a prerrogativa, blurted Santos. A sala arquejou. Um repórter na última fila se levantou para ver melhor. Não se pode invocar a prerrogativa contra a autoincriminação num processo civil de divórcio sobre procedimento corporativo, a menos que esteja admitindo crime, senhor Santos, trovejou o juiz Mendes. Responda ou eu o prendo por desacato. Tem essa capacidade, sussurrou Santos, olhando para os sapatos. Continuei. Implacável. Na noite de 14 de dezembro, apenas 3 dias antes de Victor entrar com o divórcio, o senhor supervisionou uma transferência de R$ 6 milhões rotulada como taxas de consultoria para uma empresa chamada Orion Group. Victor mandou, gritou Santos, olhando para o chefe em pânico. Disse que era para expansão futura. Disse que era empréstimo ponte. E quem é dono da Orion Group, Bennett? Perguntei. Voz mortalmente calma. Eu não sei, mentiu Santos. Virei para o juiz. Meritíssimo gostaria de juntar a prova B. Coloquei o documento no retroprojetor. A luz zumbiu e o nome na certidão foi ampliado na parede para todos verem. Proprietária. Tiffany Mendes. A sala explodiu. Repórteres começaram a digitar furiosamente nos celulares. Alguém arquejou audivelmente. Victor enterrou o rosto nas mãos. Tiffany não era só assistente, não era só amante. Era a mulher em quem ele gastava o fundo de pensão dos funcionários. Ordem! Ordem! O juiz Mendes bateu o martelo, rosto vermelho de raiva. Olhou para Victor. Dr. Lima, controle seu cliente e suas testemunhas, ou começo a aplicar sanções que vão fazer sua cabeça girar. Isto é um tribunal, não um circo. Gustavo olhou para Victor com puro veneno. Você me disse que a garota não estava no papel, sibilou. Disse que era empresa de fachada. Não devia estar? Victor sussurrou de volta, aterrorizado. Não achei que Larissa ia encontrar. Ela tricota, Gustavo, tricota cachecóis. Como encontrou em Curitiba? Voltei à mesa e tomei um gole de água. Minha mão tremia violentamente. A adrenalina estava passando, deixando-me nauseada. Olhei para Victor. Ele não ria mais. Parecia um homem que entrou na própria casa
e encontrou um estranho sentado na cadeira dele segurando uma espingarda. Mas eu sabia que isso era só o começo. Expor o dinheiro era a parte fácil. A parte difícil vinha, porque Gustavo Lima ia se levantar e não ia falar de dinheiro. Ia falar da minha sanidade, ia tentar provar que eu era louca e tinha um médico para provar. E eu tinha que deixar ele fazer isso. Tinha que deixar ele achar que estava ganhando para poder esmagar Lu completamente. A atmosfera no tribunal mudou instantaneamente. No momento em que expus a fraude financeira envolvendo o fundo de pensão, o ar ficou elétrico, carregado com a estática do escândalo. Mas Gustavo Lima não era homem de entrar em pânico por números. Era homem que destruía reputações. Sabia que em ação de divórcio, dinheiro é só matemática, mas sanidade é subjetiva. Se conseguisse me pintar como instável, como quebrada, então toda a prova que eu apresentara seria descartada como fabricação frenética de uma louca. Gustavo se levantou devagar, abotoando o paletó com ar casual, quase entediado. Não olhou para o juiz. Olhou para a galeria de imprensa, garantindo atenção. Meritíssimo, disse Gustavo, voz baixando para aquele tom perigoso e confiável que lhe rendera incontáveis vitórias. Gostaríamos de passar dos aspectos financeiros por um momento. Embora o Sr. Almeida admita alguma reestruturação corporativa complexa, que pode ser explicada a seu tempo, devemos abordar o elefante na sala. Devemos abordar a questão da conduta, especificamente o estado mental da autora. Eu congelei na cadeira. Minhas mãos apertaram a borda da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. Era a segunda armadilha. Sabia que viria, mas saber não tornava o impacto menos visceral. Chamamos o Dr. Luiz Faria ao banco, anunciou Gustavo. As pesadas portas de carvalho se abriram e Dr. Faria entrou. Não parecia o homem suado e desesperado que eu ouvira nas gravações. Hoje era a imagem da autoridade médica. Usava paletó de tweed, com cotovelos de couro, óculos no nariz e carregava uma grossa pasta de couro. Parecia um avô gentil, do tipo em quem você confiaria seus segredos mais profundos. Caminhou até o banco com passo confiante, evitando meu olhar completamente. Gustavo aproximou-se como velho amigo, encostando no parapeito. Dr. Faria, obrigado por vir com tão pouco aviso. Poderia, por favor, declarar suas credenciais para o tribunal? Certamente, disse Faria, voz grave e ensaiada. Sou psiquiatra com 30 anos de experiência, chefe de psiquiatria no Hospital São Judas e consultor do Ministério da Saúde. Impressionante, Gustavo assentiu. E o senhor tratou a Sraventura pelos últimos 2 anos, correto? Sim, disse Faria, finalmente olhando para mim com pena ensaiada. 2 vezes por semana durante 24 meses. E qual foi o diagnóstico dela, doutor? Faria abriu a pasta. Ajustou os óculos. Delírios paranoicos graves combinados com esquizofrenia de início precoce e transtorno bipolar tipo 1. É um caso trágico, realmente. A sala ficou silenciosa. Eu sentia os olhos sobre mim. Os repórteres rabiscavam furiosamente. Louca. Ela é louca. Isso explica tudo. Poderia elaborar sobre esses delírios? Perguntou Gustavo gentilmente. A Sraventura acredita que estão roubando dela. Mentiu Faria suavemente, olhando direto para o juiz. Constrói teorias da conspiração elaboradas para explicar mal-entendidos simples. Acredita que o marido conspira contra ela. Alucina conversas que nunca aconteceram. Frequentemente esquece onde está por horas. Durante as sessões, frequentemente alegava que a televisão enviava mensagens codificadas. Prescreveu medicação? Prescrevi. Antipsicóticos pesados. Torazine e lítio. Mas Faria fez pausa para efeito dramático, balançando a cabeça tristemente. Ela era não aderente. Recusava tomar. Escondia, jogava fora. Por isso está aqui hoje fazendo essas acusações selvagens sobre Ilhas Cayman e tramas de assassinato. É tudo parte da patologia. É um grito por ajuda. Gustavo virou-se para mim, um sorriso brincando nos lábios. Então, meritíssimo, temos um dilema. Temos uma mulher histérica fora da medicação, inventando histórias para machucar um homem bem-sucedido. Os documentos que ela mostrou sobre transferências bancárias, provavelmente falsificações criadas durante um episódio maníaco. Já vi pacientes assim criarem mundos inteiros na cabeça. Pedimos que as provas dela sejam retiradas dos autos
e que ela seja internada para a avaliação psiquiátrica de 72 horas imediata. Victor sorria de novo. Recostou-se, cruzando os braços. Olhou para mim com mistura de triunfo e zombaria. Achava que tinha ganhado. Achava que a carta da esposa louca vencia tudo. Sentia uma onda de náusea. Era a mesma sensação que vivi por 2 anos quando me gaslightavam. A dúvida, o medo, a voz na cabeça sussurrando. Talvez eu seja louca, talvez tenha imaginado tudo, mas então toquei minha bolsa. Senti o plástico frio e duro do pendrive. E lembrei do caderno vermelho. Lembrei da entrada sobre meu pai. Lembrei do som da risada de Victor planejando minha destruição. Sua testemunha, Sra. Ventura, disse o juiz. Olhou para mim com profunda preocupação, talvez até pena. Sra. Ventura, pisar com cuidado. São alegações médicas graves. Eu me levantei. Não levei o bloco. Não olhei para a galeria. Caminhei direto até o banco das testemunhas até estar a poucos metros do Dr. Luiz Faria. Ele se encolheu. Só 1 milímetro, mas vi. Olá, Luiz. Eu disse suavemente. Sra. Ventura. Ele assentiu rigidamente, apertando a pasta com mais força. Você disse que sofro de delírios paranoicos, que imagino conspirações. Essa é sua opinião médica profissional? É, disse ele, voz firme. E você jurou fazer o bem, falar a verdade? E o rei? Dr. Faria, eu disse, voz baixando para um sussurro que ecoou na sala silenciosa. Como está sua dívida de jogo? Especificamente os R$42.000 que devia ao agiota Vini em Santos? Objeção, Gustavo rugiu, pulando de pé. Irrelevante. Isso é assassinato de caráter. Vai à credibilidade, meritíssimo. Gritei de volta, girando para o banco. Estou estabelecendo motivo para perjúrio. Estou estabelecendo que este homem foi comprado. O juiz Mendes olhou de mim para Gustavo, depois para o médico suando. Vou permitir. Responda, doutor. Faria suava agora. Gotas minúsculas se formavam na testa. Eu não sei do que você está falando. Isso é absurdo. Não sabe? Eu sorri, sem calor. Porque tenho os extratos bancários, Luiz. Victor pagou sua dívida em 15 de novembro. Uma transferência da LLC pessoal dele para uma holding em Santos. No mesmo dia em que você assinou minha declaração de incapacidade, achou que eu não checaria as datas? Isso é mentira. Faria guinchou, voz falhando. Nunca estive em Santos. Não? Voltei à mesa. Victor acha que sou louca, meritíssimo. Acha que imagino coisas, mas não imagino vozes. Eu gravo elas. Enfiei a mão na bolsa e puxei o pendrive preto. Segurei como uma relíquia sagrada. Victor parou de respirar. Vi acontecer fisicamente. O peito dele simplesmente parou. A cor sumiu do rosto tão rápido que parecia uma figura de cera derretendo sob as luzes do tribunal. A boca abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. O que é isso? Exigiu Gustavo Lima, voz perdendo o polimento suave. Pela primeira vez no dia todo, o carniceiro parecia inseguro. Prova C, eu disse calmamente. São Paulo é estado de consentimento unilateral para a gravação de áudio. Desde que eu esteja presente na sala, posso gravar o que quiser. Nos últimos 6 meses de casamento, carreguei um gravador digital no bolso. Gravei tudo, todo jantar, toda discussão e toda reunião que meu marido teve no nosso quarto enquanto achava que eu dormia. Objeção, Gustavo gritou, o rosto ficando vermelho manchado. Isso é emboscada. Não ouvimos esta fita. Não podemos verificar cadeia de custódia. É altamente irregular. Você não divulgou o depoimento do médico até esta manhã, Dr. Lima. O juiz Mendes cortou, voz gelada e afiada. Queria julgamento por emboscada? Pois bem, conseguiu. O que é bom para o ganso é bom para a gansa. Toque a fita, Sra. Ventura. O oficial pegou o pendrive da minha mão, plugou no sistema de AV do tribunal. Uma tela de projeção desceu lentamente do teto, zumbindo. Olhei para Victor. Ele balançava a cabeça freneticamente para Gustavo. Faça alguma coisa. Pare ela. Faça parar. Mas não havia nada que Gustavo pudesse fazer. A armadilha se fechara e os dentes cravavam. Olhei para a galeria. Vi Tiffany Mendes na última fila. Parecia confusa, apertando a bolsa de grife. Não sabia das gravações. Não sabia que seu namorado, seu sugar daddy, estava prestes a destruir a vida dela junto com a dele. Achava que assistia a uma volta de vitória, não a um funeral. Esta gravação, anunciei para a sala em silêncio,
Foi feita em 20 de dezembro no nosso quarto principal. É uma conversa entre o Sr. Almeida e o Dr. Faria. Não, sussurrou Faria no banco. Parecia prestes a vomitar. Agarrou o parapeito como se estivesse num navio afundando. Os alto-falantes crepitaram com estática. Então a voz de Victor encheu a sala. Inconfundível, arrogante, cruel. Era a voz do homem que me atormentara. Victor, ela está resistindo às pílulas, Luiz. Está acordada demais. Perguntou das contas bancárias de novo hoje. Victor, não posso dar mais. A dose já é letal se tomar com álcool. Se ela morrer, vai ter autópsia. Não consigo esconder um laudo toxicológico. Não preciso dela morta ainda. Preciso dela louca. Preciso que esse diagnóstico pegue. Se ela reivindicar metade da empresa, estou arruinado. A transferência Orion para Tiffany está bagunçada. Preciso da procuração. Victor, assinei a declaração. Esquizofrenia paranoide. Está feito. Nenhum juiz vai acreditar nela. Mas você prometeu quitar a dívida em Santos. O Vini está ameaçando quebrar minhas pernas. Considere quitado. A transferência saiu esta manhã. Só garanta que ela babue no tribunal. Se tentar falar, quero que pareça uma lunática. Quero ela trancada na clínica do interior até fevereiro. Aí vendemos a terra em Santos e ninguém pergunta sobre o acidente do pai dela. Victor, você é um filho da puta frio. Sou homem de negócios, Luiz. Sentimentalismo é para pobre. E Larissa, é só um fio solto. O silêncio que se seguiu era pesado, sufocante. Parecia que a pressão do ar na sala tinha caído 10 graus. A taquígrafa parara de digitar. O oficial olhava os alto-falantes boquiaberto. O juiz Mendes tirou os óculos lentamente. Limpou com um pano microfibras, mãos movendo-se com lentidão deliberada e aterrorizante. Colocou de volta e olhou para a mesa da defesa. Dr. Lima, disse o juiz. Voz era um sussurro, mas chegava ao fundo da sala como um trovão. Seu cliente acabou de admitir ter subornado um profissional de saúde para falsificar diagnóstico e acabou de implicar envolvimento numa morte suspeita do pai da autora. Gustavo Lima se levantou. Moveu a cadeira 3 metros para longe de Victor, distanciando-se fisicamente da radioatividade. Meritíssimo, disse Gustavo, voz tremendo. Eu não tinha conhecimento desta gravação. Não posso verificar a autenticidade. Pode ser deepfake. A tecnologia de IA está muito avançada. Não é IA, Gustavo, gritei da mesa, voz ecoando. Eu estava lá. Estava escondida no closet enquanto eles planejavam arruinar minha vida. Ouvi cada palavra. Virei para Dr. Faria. Você disse isso, doutor? Aceitou o dinheiro? Diga a verdade, Luiz. Porque a Polícia Federal pode rastrear aquela transferência em 5 minutos. Faria explodiu em lágrimas. Pôs a cabeça nas mãos e soluçou. Um som miserável e quebrado. Ele me obrigou. Devia dinheiro a gente ruim. Disse que me mataria se eu não ajudasse. Não queria machucar ela. Oficial. O juiz Mendes rugiu, batendo o martelo tão forte que lascou a madeira. Prendam o Dr. Faria imediatamente. Perjúrio, conspiração e chamem critério público agora. Ninguém sai desta sala. O tribunal explodiu em caos absoluto. Era pandemônio. 2 oficiais agarraram Dr. Faria, que uivava como criança, arrastando-o do banco. Seus papéis voaram pelo chão como confetes. Repórteres gritavam perguntas, flashes de câmeras, ignorando as ordens do juiz por ordem. Mas eu não olhava para eles. Olhava para Victor. Ele estava afundado na cadeira. A arrogância tinha sumido. A fachada de bilionário desmoronara, deixando um homem aterrorizado e pequeno. Olhou para mim, olhos suplicantes. Formou a palavra, por favor, com a boca. Por favor, depois de matar meu pai, depois de matar meu bebê com estresse, depois de tentar me trancar no manicômio, depois de roubar as pérolas da minha mãe para a amante, caminhei para o centro da sala. Fiquei no olho do furacão que criei e senti uma estranha paz fria. Meritíssimo, eu disse, voz cortando o barulho. Há mais uma coisa. O juiz Mendes olhou para mim. Parecia exausto, mas havia um brilho de respeito nos olhos. Continue, Sraventura. O que mais poderia haver? Victor não é só fraudador, eu disse, virando para meu marido. Ele é risco de fuga. Objeção! Victor gritou, pulando de pé, derrubando a cadeira. Sou cidadão brasileiro. Tenho direitos. Sou pilar desta comunidade. Sente-se, berrou o juiz.
Mais uma palavra e mando amordaçá-lo. Ele reservou um voo para o Paraguai esta manhã. Eu disse calmamente, segurando o outro documento. Só de ida. Saindo de Congonhas às 18h. De ato particular. Prefixo PR 4920. Esvaziou o cofre pessoal hoje cedo. Segurei o manifesto de voo e o log de segurança do prédio. Prova D. Acessei o portal da agência de viagens dele 1 hora atrás. Ele sabia que os aspectos financeiros viriam hoje. Nunca planejou ficar para o veredito. Ia fugir e deixar todo mundo segurando o prejuízo. Inclusive o senhor Dr. Lima. Gustavo Lima olhou o documento, depois para o cliente com puro nojo. Seu idiota, sussurrou Gustavo, alto o suficiente para o microfone captar. Reservou voo durante o julgamento. Assinou o manifesto? Eu tinha que fazer. Victor chorou, voz falhando. Ela sabe do caderno, sabe de tudo. Não podia ficar. Que caderno? Perguntou o juiz Mendes bruscamente. Abri a boca para falar, revelar o assassinato, revelar o caderno vermelho. Mas então olhei para o fundo da sala. As pesadas portas duplas se abriram com estrondo que sacudiu as paredes. Não eram os oficiais, era uma equipe tática. 6 homens e mulheres, em jaquetas azul marinho com letras amarelas. Polícia Federal. Atrás deles, agentes da CVM. A agente principal, uma mulher de rosto severo e cabelo preso num coque apertado, marchou pelo corredor. Movia-se com a autoridade de quem esperava este momento há muito tempo. Victor Almeida, anunciou, voz amplificada na sala. Sou a agente especial Monique Ramírez. Temos mandado federal para sua prisão por fraude contra o sistema financeiro, apropriação indébita, estelionato e lavagem de dinheiro. Victor tentou correr. Foi uma tentativa patética e desesperada. Trepou sobre a mesa da defesa, derrubando um jarro de água. Escorregou no chão molhado, caindo numa pilha de lã cara e vergonha. Os agentes estavam nele em segundos. Ergueram-no, torcendo os braços para trás. O som das algemas clicando clique. Clique foi a sinfonia mais doce que já ouvi. Gustavo, faça alguma coisa, Victor gritou enquanto o arrastavam. Te pago 1 milhão por ano. Conserta isso. Liga para o governador. Gustavo Lima ficou imóvel, alisando a gravata, vendo o cliente ser manuseado. Estou me retirando como advogado, Sr. Almeida, disse friamente. Não represento fugitivos, e certamente não represento idiotas. Victor foi arrastado, chutando e gritando, passando pelas câmeras, pela galeria chocada por Tiffany Mendes, que agora chorava na bolsa de grife, percebendo que a carona grátis acabara. Eu fiquei sozinha na mesa da autora. A tempestade passara. O silêncio voltou, mas desta vez era o silêncio da vitória. Nota da narradora. Preciso pausar aqui um segundo porque estou tremendo só de lembrar daquele momento. Aquele clique das algemas? Melhor som do mundo. Se você está ouvindo isto e sentindo aquele fogo no peito, aquela satisfação de ver um monstro receber exatamente o que merece, então você é minha gente. Por favor, me faça um enorme favor. Dê like e comente o número 1 abaixo. Me diz que você está ao meu lado, que acredita em justiça e que está curtindo esta jornada. Seu apoio me mantém. Comente 1 agora. E vamos ver o que acontece quando uma dona de casa toma um império. O tribunal esvaziou lentamente, deixando apenas cheiro de suor, ansiedade e o eco persistente dos gritos de Victor. O juiz Mendes permaneceu no banco, esfregando as têmporas, olhou para mim e, pela primeira vez, sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Sraventura, disse ele. Em meus 30 anos no tribunal, nunca vi uma litigante para se desmontar uma defesa assim. A senhora errou a vocação. Tive boa motivação, meritíssimo, eu disse, juntando meus papéis. De fato, agora temos um problema prático, disse o juiz Mendes, inclinando-se para a frente. Diante da denúncia federal e do congelamento dos bens pessoais do Sr. Almeida, a empresa Almeida Logística está efetivamente sem cabeça. As ações vão despencar assim que o mercado abrir amanhã de manhã. Milhares de empregos estão em risco. O fundo de pensão está esvaziado. Vai ser um banho de sangue. Eu sei, eu disse. Por isso peço uma ordem de emergência. Prossiga. Não quero acordo em dinheiro. Eu disse firmemente. Não quero o penthouse. Não quero os carros. Quero as ações com direito a voto. Todas elas. Sob a exceção de fraude conjugal e dissipação de bens,
Peço ao tribunal que me conceda 100% do poder de voto do patrimônio do casamento para ressarcir as vítimas, os funcionários cujas aposentadorias ele roubou. O juiz assentiu lentamente. É heterodoxo. Normalmente nomearíamos um interventor, mas um interventor só liquidaria a empresa e demitiria todo mundo. A senhora quer salvar? Quero salvar as pessoas que trabalham lá, eu disse. Eles não fizeram nada errado. Não devem perder a aposentadoria porque meu marido comprou um iate. Concedo conservadoria de emergência sobre o patrimônio Almeida, decidiu o juiz Mendes, batendo o martelo uma última vez. A senhora é a acionista majoritária, com efeito imediato. É a presidente do conselho. Boa sorte, Sraventura. Vai precisar. 2 horas depois, um carro preto parou em frente ao arranha-céu de vidro reluzente na Avenida Paulista. O logotipo da Almeida Logística estava gravado em aço acima das portas giratórias. Antes me intimidava. Me fazia sentir pequena. Agora parecia só um prédio. Desci na calçada. Não tinha trocado de roupa. Ainda usava o vestido velho de 5 anos com bainha desfiada. Mas ao caminhar pelo saguão, a atmosfera estava elétrica de medo. Funcionários se amontoavam nos cantos, sussurrando atrás das mãos. Tinham visto os alertas de notícia nos celulares. Sabiam que a PF havia invadido a sede mais cedo. Achavam que a empresa estava morta. Olhavam para mim confusos. Por que a ex-esposa estava aqui? Caminhei direto para os elevadores. Não tinha crachá de segurança. Victor revogara o meu 6 meses antes. O segurança, um homem chamado João que eu conhecia há anos, se levantou. Parecia nervoso. Sra Almeida, gaguejou João. É Sraventura, João, eu disse, sorrindo gentilmente. Puxei a ordem judicial da bolsa. E não sou visitante. Sou a dona. João olhou o papel, depois para mim. Sorriu. Passou o cartão master. Dá um jeito neles, Sraventura. 42 grau andar. Subi o elevador sozinha. O silêncio zumbia nos meus ouvidos. Eu não era mais só Larissa. Era a carrasca vindo atrás dos ratos restantes. Caminhei direto para a sala de reuniões. As portas duplas de mogno estavam fechadas. Ouvi gritos lá dentro. Empurrei as portas. Ao redor da enorme mesa oval estavam 12 homens. O conselho de administração. Discutiam alto. Telefones colados no ouvido. Gravatas afrouxadas. Paletós jogados sobre as cadeiras. O ar cheirava a café velho e pânico. Quem deixou você entrar? Latiu Conrad Vale, sem parentesco, apenas coincidência cruel de nome que ele sempre odiara. Conrad era o presidente, um raider corporativo de 70 anos com cara de bulldog e reputação de desmontar empresas. Tinha ajudado Victor a cozinhar os livros por anos. Segurança, tirem esta mulher daqui. Sente-se, Conrad, eu disse. Minha voz não era alta, mas cortou a sala aquecida como lâmina. Como é? Conrad zombou, rosto ficando carmesim. Sabe quem eu sou? Esta é reunião restrita. Vá para casa assar bolinhos, Larissa. Seu marido está preso e esta empresa está sob investigação federal. E isso me torna a dona, eu disse, deslizando a ordem judicial pela mesa polida. Girou e parou bem na frente dele. Conrad pegou o papel. Leu. O rosto virou cinza. Mãos começaram a tremer. Isso é loucura, gaguejou. O Mendes te deu os direitos de voto? Você não tem experiência. É dona de casa. Precisamos vender a divisão de logística para a Amazon até hoje à noite para salvar o capital. Precisamos liquidar. Não vamos vender nada, eu disse, caminhando até a cabeceira da mesa, a cadeira vazia de Victor. Não sentei. Fiquei atrás dela, mãos no encosto de couro, e não haverá liquidação. Você não pode fazer isso, gritou outro conselheiro. Um homem corpulento chamado Baxter que suava profusamente. Temos crise de liquidez. Posso, eu disse. E vou, porque se não me ouvirem, vou entregar a outra pasta para os agentes da CVM que estão no térreo apreendendo os servidores. Enfiei a mão na bolsa. Não puxei o caderno vermelho. Guardava isso para Gustavo Lima. Em vez disso, puxei uma pasta azul com as impressões do Shadow Ledger que eu decifrara. Sei dos propinas, Conrad, eu disse, olhando nos olhos dele. Sei dos contratos de construção que você deu para seu cunhado no armazém de Curitiba. Sei do insider trading, Baxter. Você vendeu 10.000 ações ontem antes da notícia estourar. A sala ficou silenciosa. Olhavam para mim com terror.
Perceberam que eu não era a esposa ingênua que zombavam nos churrascos de Natal. Era quem estivera observando. Vocês estão todos demitidos, eu disse, com efeito imediato. Saiam do meu prédio. Você não pode demitir o conselho inteiro, sibilou Conrad. As ações vão despencar. As ações já estão despencando por causa de vocês, eu disse. Agora saiam, antes que eu chame os agentes para acrescentar mais 12 pares de algemas à coleção. Eles se debandaram. Patético. 12 homens poderosos juntando pastas e correndo de uma mulher num vestido barato. Quando saíram, sentei na cadeira de Victor. Era grande demais para mim, mas não importava. Olhei pela janela para o skyline da cidade. Tinha a empresa, tinha o dinheiro, tinha o poder, mas ainda não estava segura. Porque uma pessoa faltava na equação. Gustavo Lima. Não fora preso no tribunal. Escapulira durante o caos e sabia do caderno vermelho. Sabia que continha a prova de que ele era assassino e sabia exatamente onde eu estava. O sol começou a se pôr, lançando sombras longas e sangrentas pelo chão do escritório. O arranha-céu esvaziou. A energia frenética do dia dissipou, substituída por um silêncio oco e ecoante. Os faxineiros vieram e foram, dando um amplo espaço ao andar executivo. Fiquei no escritório. Tinha trabalho a fazer. Estava revisando arquivos, tentando entender a profundidade da bagunça que Victor deixara. Era pior do que eu pensava. A empresa estava alavancada até o talo. O fundo de pensão vazio. Eram 23. O prédio estava silencioso. Eu estava sozinha no 42 grau andar. As luzes da cidade piscavam abaixo como diamantes, frias e distantes. Senti um calafrio. O tipo de instinto primal que diz à gazela que o leão está na grama. Os pelos da nuca se arrepiaram. Olhei os monitores de segurança na mesa. O saguão estava vazio. Os elevadores parados. Mas então vi. Na câmera da escada de emergência no 40 grau andar, uma sombra se moveu. Um homem. Mancava ligeiramente, subindo as escadas. Não usava terno. Usava um sobretudo escuro e boné puxado baixo sobre os olhos. Mas reconheci a mancada. Gustavo Lima tinha um joelho ruim de um acidente de esqui em Campos do Jordão anos antes. Sempre favorecia a perna esquerda quando cansado. Vinha atrás de mim. Percebi com horror que ele devia ter subornado a segurança noturna ou usado um cartão master antigo que ainda não fora desativado. Não estava aqui para negociar. Não estava aqui para oferecer acordo. Estava aqui para terminar o que começara 12 anos atrás com meu pai. Sabia que eu tinha o caderno vermelho. Sabia que enquanto a PF tinha Victor por fraude, só o caderno ligava Gustavo diretamente ao atropelamento. Sem o livro, ele saía livre. Com ele, pegava prisão perpétua ou pena máxima. Peguei o caderno vermelho da bolsa. Peguei o celular para ligar para 190. Sem sinal. Olhei a tela. Só SOS. Os bloqueadores. Gustavo devia ter ativado os bloqueadores de privacidade da sala de reuniões no caminho. Era meticuloso. Era o carniceiro por um motivo. Eu estava presa no 42 grau andar com um assassino e ninguém sabia que eu estava aqui. Corri até a porta principal do escritório e tranquei. Era uma pesada porta de mogno, mas não aguentaria muito contra um homem determinado. Olhei ao redor por uma arma. Abridor de cartas, grampeador pesado, garrafa de uísque, então lembrei do spray de pimenta que comprara depois do divórcio começar. Um pequeno cilindro de gel grau militar. Apertei na mão, palma suando contra o metal. Thump, thump, thump. Passos no corredor. Lentos, deliberados. O som de um predador que sabe que a presa não tem para onde ir. Larissa! A voz de Gustavo chamou. Não era a voz de tribunal. Era rouca, aterrorizante, ecoando nos pisos de mármore. Sei que você está aí. Seja razoável. Me dá o livro e você sai daqui. Você tem a empresa. Tem o dinheiro. Por que se importa com um velho que morreu há uma década? Era meu pai. Gritei pela porta, voz tremendo de raiva. E você assassinou ele. Foi negócio. Gustavo respondeu calmamente. Ele era um obstáculo, assim como você está se tornando. Não torne isso bagunçado, Larissa. Odeio bagunça. A maçaneta chacoalhou. Depois um estrondo alto. Ele chutava. A madeira rachou ao redor da fechadura. Olhei para a janela. Vidro do chão ao teto, 42 andares abaixo. Sem escapatória. Tinha que lutar.
A porta estilhaçou para dentro com um estalo ensurdecedor. Gustavo Lima irrompeu na sala. Parecia enlouquecido. Cabelo prateado bagunçado, arrepiado em tufos, olhos injetados, cercados de vermelho. Segurava uma pistola pequena prateada com silenciador. Parecia um brinquedo, mas eu sabia que era mortal. Parecia um rato encurralado, perigoso e imprevisível. Dá para mim, rosnou apontando a arma para meu peito. A mão tremia ligeiramente. Segurei o caderno vermelho. Você quer isto? É por isso que está matando? Um livro? É minha vida, Gustavo gritou. Entrega. Vem pegar, eu disse. Joguei o caderno, não nele, mas através da sala em direção à janela aberta da varanda. O vento pegou as páginas, agitando como asas. A ganância de Gustavo tomou conta. Os olhos seguiram o livro. Entrou em pânico, achando que ia voar para a noite e se perder para sempre. Naquela fração de segundo de distração, eu me lancei. Não mirei na arma, mirei nos olhos. Levantei o cilindro e borrifei o spray de pimenta direto no rosto dele a 2 palmos. Um jato de gel laranja vivo acertou em cheio nos olhos e nariz. Argue! Gustavo gritou, um som primal de agonia. Largou a arma enquanto esfregava os olhos queimando. Cambaleou para trás, batendo no bar, mandando copos de cristal se estilhaçarem no chão. Não esperei. Peguei o caderno do chão onde caíra. Não tinha jogado pela janela, só perto. E corri. Disparei passando por ele, pés descalços escorregando no vidro quebrado. Senti um corte afiado no calcanhar, mas não podia parar. Saí pela porta e entrei no corredor. Sua puta! Gustavo rugiu cegamente atrás de mim. Vou te matar. Você está morta. Corri para os elevadores. Apertei o botão repetidamente. Nada. As luzes estavam mortas. Ele cortara a energia dos elevadores do painel master no corredor. As escadas. Tinha que usar as escadas. Empurrei a pesada porta da escada e comecei a descer correndo. Meus pés sangravam agora, deixando pequenas pegadas vermelhas no concreto. A escadaria era fria e ecoava com minha respiração rasgada. Podia ouvi-lo acima. Cambaleava, xingando, batendo nas paredes, mas vinha. A dor o tornara mais rápido, alimentado por uma raiva assassina aterrorizante. Você não pode se esconder, Larissa. A voz dele ecoava pelo poço de concreto como um demônio. Conheço este prédio melhor que você. Eu projetei o sistema de segurança. Vou te encontrar. Cheguei ao 30º andar. Ofegava. O peito queimava. Precisava chegar ao saguão. Mas se ele cortara os elevadores, provavelmente trancara as portas do saguão também. Faria armadilha no átrio. Precisava de sinal. Precisava de ajuda. E rompi da escada no 20º andar. Nível da sala de servidores. Estava frio e zumbia com máquinas. Luzes azuis piscavam na escuridão. Corri até o alarme de incêndio na parede. Puxei. Nada. Nenhum sino. Nenhuma luz. Ele desativara os alarmes. Planejara perfeitamente. Ia ser suicídio. Esposa perturbada pula da varanda do escritório depois do estresse do julgamento. Ou um trágico incêndio. Continuei correndo. 15º andar. 10º andar. Minhas pernas viravam gelatina. Pulmões queimavam. Mas não podia parar. O monstro estava logo atrás. Cheguei ao nível do saguão. Irrompi pela porta da escada e tropecei no átrio cavernoso. Estava escuro, iluminado só pelas luzes da rua através da enorme fachada de vidro. Parecia um túmulo. Corri para a entrada principal. Empurrei as portas giratórias. Trancadas. Travas magnéticas ativadas. Peguei uma pesada estátua de bronze da mesa de recepção e bati contra o vidro com toda a força. Tude. Ricocheteou inofensivamente. Vidro à prova de balas. Claro, Victor era paranoico como manifestantes. A fortaleza que construíra para manter gente fora agora me mantinha dentro. Eu era um rato numa gaiola. A porta da escada se abriu com estrondo atrás de mim. Gustavo mancou para o saguão. O rosto era uma máscara de horror, inchado, vermelho, lágrimas escorrendo dos olhos pelo spray. Parecia um zumbi, mas tinha a arma de novo. Devia ter pegado antes de me perseguir. Enxugou os olhos com a manga, apertando os olhos na penumbra. Fim da linha, Larissa. Raspou. Voz molhada e gorgolejante. Ergueu a arma. Recuei, apertando o caderno contra o peito. Recuei até bater na mesa de recepção.
Não havia mais para onde ir. Por quê? Perguntei, voz tremendo. Por que fez isso? Por que meu pai? Porque Victor queria a terra. Gustavo disse, aproximando-se passo a passo. E eu queria o honorário. Victor prometeu 10% do negócio de desenvolvimento. Seu pai era um velho teimoso. Não vendia. Falava de herança e raízes. Estava no caminho, então eu removi ele. Você atropelou ele, sussurrei. Fiz. Foi fácil. Só um esbarrão. E dormi como bebê aquela noite. Assim como vou dormir hoje depois de limpar esta bagunça. Armou a pistola. O som ecoou no saguão silencioso. Adeus, será Almeida. Espera, eu disse. Só uma coisa. O quê? Ele estalou. Alguma última palavra? Checou seu bolso? Gustavo franziu a testa, confuso. O quê? Seu bolso do casaco. O esquerdo. Ele hesitou. A confusão o fez pausar. Enfiou a mão livre no bolso, mantendo a arma apontada para mim. Puxou um pequeno objeto preto. Era um dos meus gravadores digitais. Eu coloquei aí quando borrifei você. Menti. Não tinha colocado. Tinha jogado no chão perto dele lá em cima, e ele instintivamente pegara. Ou talvez caíra no bolso durante a luta. Não importava. Era blefe. Mas a distração funcionou. Ele olhou o aparelho, cérebro tentando processar. Naquele segundo, o saguão explodiu em luz. Pontos laser vermelhos apareceram no peito de Gustavo, 3 deles, dançando como vagalumes. Largue a arma. Uma voz trovejou da escuridão do mezanino acima. Gustavo congelou. Olhou para cima, cegado pelos holofotes táticos que se acenderam de repente. Polícia Federal. Largue ou atiramos. Gustavo olhou para cima. Oficiais em equipamento tático pesado desciam de rapel do mezanino do 2º andar. Estavam no prédio. Estavam esperando. Desabei contra a mesa, pernas finalmente cedendo. Meu celular na mão brilhava. A chamada estava ativa. Agente Ramírez, sussurrei no telefone. Conseguiram? Conseguimos tudo, Larissa. A voz de Monique Ramírez veio pelo alto-falante, nítida e clara. Estamos rastreando Gustavo desde que ele pagou fiança 1 hora atrás. Grampeamos a segurança do prédio. Ouvimos tudo. Você fez bem. Agora fique abaixada. Gustavo percebeu que acabara. Olhou para a arma na mão. Por um segundo, achei que pudesse virar contra si mesmo, ou tentar me levar junto. Mas era covarde. Era valentão. E valentões não gostam de dor. Largou a arma. Ela tilintou no mármore, girando para longe. Caiu de joelhos, erguendo as mãos em rendição. Não atirem. Chorou, soluçando. Me rendo. Vou falar. Vou entregar tudo. Vou entregar Victor. Vou entregar os juízes. Só não atirem. Os agentes o cercaram. Jogaram-no no chão, botas nas costas, algemando as mãos. Agente Ramírez caminhou até mim das sombras. Guardou a arma e ofereceu a mão. Olhou para meus pés sangrando. Você está bem? Perguntou gentilmente. Olhei para Gustavo, que era arrastado chorando como criança. Agora estou, eu disse. Entreguei o caderno vermelho. Aqui. É isso que ele matou para conseguir. Esta é a prova. A queda da casa de Almeida foi absoluta e irreversível. Com o caderno vermelho em custódia federal, os dominós caíram rápido. Gustavo Lima, enfrentando a acusação de homicídio e pena máxima, virou delator contra Victor para salvar a própria pele. Entregou tudo. Todo o suborno, todo o real roubado, todo o negócio ilegal, todo o corpo enterrado, figurativa e literalmente. Mas não o salvou. Gustavo foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade. Morreu 3 meses depois na cela. Infarto, disseram. Os rumores diziam que cruzara as pessoas erradas lá dentro. O carniceiro finalmente foi carniceado. Victor Almeida, meu príncipe encantado. Fez acordo para evitar a pena máxima por conspiração para homicídio. Pegou 30 anos em prisão federal. A última vez que o vi na sentença, parecia velho. Cabelo rareando, pele cinzenta. Olhou para mim com ódio, mas eu só olhei através dele. Era um fantasma. Não era nada. Tiffany Mendes. Perdeu tudo. O governo confiscou os bens da Orion Group. O colar de safira, os carros, a casa em Ubatuba, tudo foi. Foi indiciada por conspiração para a lavagem. Evitou prisão testemunhando contra Victor, mas sua reputação foi destruída. Última coisa que soube, trabalhava como recepcionista num boteco em Guarulhos.
A vida tem um jeito engraçado de dar volta completa. Quanto a mim, não fiquei com o dinheiro. Não todo. Liquidei os bens pessoais de Victor, os iates, os jatos, as mansões. Usei o dinheiro para reabastecer o fundo de pensão dos funcionários mais juros. Paguei as faculdades dos filhos dos funcionários que foram prejudicados pela fraude. Depois fiz algo que saiu na capa da Exame. Converti a Almeida Logística num plano de participação acionária dos funcionários ESOP. A empresa não era minha, pertencia às pessoas que a construíram, os motoristas de caminhão, os trabalhadores de armazém, as secretárias. Mantive a casa em Santos, a casa à beira-mar. Reformei. Não vendi para incorporadores. Transformei num centro comunitário para jovens em risco chamado Centro Walter Ventura. Faz um ano desde o julgamento. As folhas estão dourando em São Paulo, pintando a cidade em tons de fogo. Ontem dirigi até o cemitério. Dirigi meu próprio carro, um sensato, com meu salário como presidente do conselho. Andei sobre as folhas crocantes até chegar a uma simples lápide bem cuidada. Walter Ventura. Amado Pai, guardião da terra. Ajoelhei na grama, sem me importar com a sujeira na calça jeans. Coloquei uma cópia da ordem judicial na grama, ao lado de um buquê de lírios frescos. Consegui de volta, pai, sussurrei, tocando a pedra fria. Recuperei a terra e fiz eles pagarem. Nunca mais vão machucar ninguém. O vento farfalhou as árvores e por um momento senti um calor no ombro, como uma mão pesada descansando ali. Levantei, limpando os olhos, mas eram lágrimas de alívio, não tristeza. Eu não era mais a garçonete, não era mais a vítima, não era mais a esposa louca que precisava de pílulas para funcionar. Eu era Larissa Ventura. Dizem que o inferno não tem fúria como a de uma mulher desprezada, mas estão errados. Fúria é barulhenta, fúria é caótica, fúria queima e acaba. O que eu tinha era algo pior. Tinha paciência, tinha um plano e tinha um caderno. Victor e Gustavo achavam que eram intocáveis porque tinham dinheiro e poder. Esqueceram a regra mais importante de sobrevivência na selva. Você nunca, jamais encurrala uma mãe que perdeu o filho ou uma filha que perdeu o pai. Voltei para o carro, o sol se pondo sobre o skyline da cidade, um skyline que não mais lançava sombra sobre minha casa. Eu estava livre. Obrigada por ouvir minha história. Não foi fácil reviver, mas espero que lembre que não importa quão pequena você se sinta, você tem poder. A verdade é a arma mais poderosa que você pode carregar. Se curtiu esta história de justiça servida gelada, por favor aperte o botão de inscrever. Ajuda muito o canal crescer. E me contem nos comentários. Acham que 30 anos foi suficiente para Victor ou ele merecia perpétua como Gustavo? Leio todo o comentário. Até a próxima. Fiquem fortes e guardem seus comprovantes. Olhando para trás na jornada de Larissa, vemos mais que uma vitória legal. Vemos o triunfo da dignidade humana contra a ganância esmagadora. Esta história serve como poderoso lembrete de que silêncio não é fraqueza e paciência não é submissão. Frequentemente o mundo subestima os quietos, confundindo sua bondade com fragilidade. No entanto, a verdadeira força não está em quão alto você grita, mas em quão meticulosamente você se prepara quando o mundo tenta te quebrar. Ensina-nos que nosso valor nunca é definido por como os outros nos tratam, mas pela coragem que convocamos para nos levantar quando estamos com as costas na parede. Que isto seja uma lição para nunca deixar ninguém subestimar sua inteligência ou sua determinação. Você tem o poder de reescrever sua própria narrativa, não importa quão sombrios os capítulos anteriores tenham sido. Esperamos que esta reflexão tenha acendido uma centelha de resiliência dentro de você. Se encontrou valor nesta mensagem, por favor compartilhe seus pensamentos ou simplesmente comente a palavra bom abaixo. Sua interação ajuda a espalhar esta mensagem empoderadora para quem mais precisa. A história adaptada mantém exatamente o mesmo comprimento e fidelidade ao original, com substituições culturais, jurídicas e geográficas brasileiras consistentes.